Nós somos uma igreja em transformação, irmãos. Se tem transformação, porque está vindo lá do alto, né, e não de nós, sobre a sua vida. Quero te convidar a abrir sua Bíblia, se você puder, no livro de Êxodo, capítulo 3. Eu vou ler aqui do versículo 1 até o versículo 12. Você pode acompanhar, que o Senhor possa falar conosco por meio dessa palavra, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 3, quero ler do versículo 1 ao 12, para a gente poder entender aqui todo esse contexto que é importante para nós. Êxodo capítulo 3, versículo do 1 ao versículo 12, em nome de Jesus. Estou lendo aqui na NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tira a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, e eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Até aqui, irmão. Você pode orar por mim? Você pode orar por você também? Nós iremos receber a palavra do Senhor. Pai de amor e graça, nosso amado amigo Jesus, obrigado pela bênção e a oportunidade de nós podermos estarmos aqui juntos, reunidos no Teu nome, para Te adorar, celebrar, para termos comunhão, por meio da graça da cruz de Cristo. Obrigado pela bênção, Senhor, de poder estarmos aqui à vontade, tendo liberdade no Teu Espírito Santo. E de poder sentir Tua presença, porque o salmista fala que o Senhor habita em meus louvores. O Senhor conhece nosso coração e conhece a intenção de cada um que entrou aqui, Pai. Eu oro a Ti pelos irmãos que não puderam estar, alguns que estão doentes ou viajando, que o Senhor os contemple também. Que o Senhor nos tome em Tuas mãos aqui, opera no nosso meio, Espírito Santo. Toca em nós, nos quebranta, nos renova, nos ajuda a entender a Tua palavra nesta noite. E fala o nosso coração, Senhor. Tua palavra ela é viva e eficaz. O Senhor conhece tudo que está do lado de dentro de nós. Tudo que passamos durante a semana, Senhor, traz respostas aqui nessa noite, se for da Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, usa a minha vida, Senhor. Me coloca em Tuas mãos. Fala por meio do meu intelecto, me usa como instrumento, Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua palavra aqui aberta seja a Tua boca para nós. Em nome de Cristo, nosso Senhor, nos perdoa, Senhor, e nos ajuda em tudo, para a glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem ficar à vontade, se puder deixar a Bíblia aberta para a gente meditar junto. É muito importante para nós, irmãos. No livro de Êxodo, capítulo 3, texto que eu li. Irmãos, não sei se os irmãos atentaram, eu coloquei uma imagem aí, que foi divulgada aí entre o pessoal, né? A mensagem de hoje é desculpas, meras desculpas, né? O título até conhecido em meio a alguns textos, algumas reflexões aí, devocionais. Mas eu quero falar com os irmãos sobre desculpa mesmo.
irmãos? Alguém aqui nunca deu uma desculpa na vida? A Pri já sorriu ali, né? Não sei por que Pri você sorriu ali. Teve alguém que nunca se desculpou por nada? De desculpar em sentido de justificativas que não existe, né? Teve alguém que nunca assumiu uma postura de desculpa? Eu queria que você entendesse, irmãos, que eu trouxe um pequeno conceito aqui, algumas anotações para lembrar e ler na íntegra mesmo. A desculpa é arranjar desculpa é só uma forma de interromper o seu progresso pessoal, seu crescimento, seu desenvolvimento na fé, seu relacionamento com Deus, suas experiências que vão sendo construídas ao longo do caminho. Toda pessoa, né, que apresenta desculpas para as coisas que Deus tem, né, se você parar para pensar e observar isso, todas as pessoas elas vão de certa forma vão perder a oportunidade de aprender alguma coisa do que Deus quer acrescentar. Se você prestar atenção sobre isso, irmãos, apresentar desculpa a Deus diante do que Ele tem para você é você negligenciar seu chamado. É você dar uma pausa no que Deus tem para você. De certa forma, Deus te chamando e você apresentando desculpa para não acontecer tais coisas. É você continuar do mesmo jeito há anos e da mesma forma e continuar apresentando desculpas e perde a oportunidade de mudar, de crescer, de evoluir, de aprender com Deus, de ter experiências reais com Deus. Então, nós somos especialistas, se você não sabe disso, talvez até PhD, em apresentar desculpas. Eu pesquisei aqui, irmãos, tem umas imagens aí, se vocês puderem colocar para mim, por favor. Eu estava lendo uma fonte, um site de pesquisa jornalística, né? Deixa eu me situar aqui, que eu ainda não acostumei com essa tela aqui. Mas eu coloquei aqui 10 desculpas que provavelmente em algum momento você se identifica com uma delas. Ou talvez até todas delas, a gente. Olha se você se identifica, irmãos. Eu não tenho sorte. A pessoa vai fazer alguma coisa, esse negócio não vai dar certo não. Eu sou uma pessoa que toda vez eu tenho azar, vai dar problema. Desculpa. Uma outra desculpa aqui, segundo uma fonte de um jornalista, né, um site jornalístico, diz assim: eu estou confortável aqui, não há motivos para tentar. Você já falou isso? Tá tudo bem aqui, alguém te chama para um propósito maior, alguma coisa maior, dá um passo a mais para alguma coisa. Não, tá maravilhoso assim, então tá tudo certo. A pessoa se prende, apresenta desculpa para não avançar no que precisa. Uma outra desculpa aqui, a terceira: eu não tenho tempo agora. Você já disse isso? Irmãos, só um parênteses aqui. Há pouco tempo eu tirei 5 dias. Falei brincando que em Fernando de Noronha ia brincar com os golfinhos, mas na realidade era em Caldas Novas. Caldas bem aqui pertinho. 5 dias, irmão. Eu voltei e parece que não tirei férias nenhuma. E olha que eu desliguei de internet, de tudo. Foi tudo tranquilo. A demanda, tá, as meninas, coisas. Mas parece que não tirei férias nenhuma. Porque quando eu voltei, a demanda me consumiu ali as coisas. Um monte de coisa para resolver, final de mês e tal. Não sei se com você é assim, irmão, mas a gente não tem tempo. Um monte de tarefa, somente Brasília, o pessoal estuda, trabalha isso, aquilo, curso e tal, e às vezes não dá conta, deixa pela metade, e uma coisa e outra, e igreja, e demanda, e coisa. Eu não tenho tempo agora. Eu posso dizer a você, irmãos, para de dar desculpas. Deus não chamou ninguém que não tem tempo. Todos tinham tempo, mas precisava dedicar uma prioridade no tempo que tem para entender o valor que Deus tem ali dentro daquele ser. Todos, de alguma maneira, por exemplo, como Moisés, não estava à toa, estava pastoreando o rebanho. Todos, Davi, todos, os apóstolos, né, os pescadores, estavam trabalhando, vem, segue-me. Levi, Mateus, o corretor da banca de impostos, entre outros, todos eles, de alguma maneira, tinham demandas. Mas Deus quer saber qual é a prioridade que você dá a Ele dentro do tempo que você tem. Qual é? Se é o primeiro lugar ou se não é o primeiro lugar. Eu não tenho tempo. Agora, para de dar desculpa. É interessante que agora nunca termina. Não, agora é amanhã de novo. Eu não tenho tempo agora depois da manhã. Não tenho tempo agora na outra semana. Vamos para a igreja? Não dá, não tenho tempo. Desculpa. Meras desculpas. Outro item aqui diz assim... O quarto, né? Alguém já vai fazer isso para mim, não precisa. Desculpa.
Era desculpa, irmãos. Para de arrumar desculpa. Alguém já vai fazer isso, não precisa fazer isso. Mas é para você fazer, não é outra pessoa, é para você, viu? Para você atender, para você crescer, para você desenvolver, para você ter experiência sobre isso. Mas você passa para outra pessoa vai fazer no meu lugar. Uma outra desculpa, irmãos. Eu faço isso depois. Alguém já disse isso? Pelo amor de Deus, né? Quantos de nós não possegou tantas coisas? Passa-se os anos, eu faço isso depois. 10 anos, eu faço isso depois. Quem sabe um dia, e isso era um sonho de garoto, de criança, eu faço isso depois quando eu tiver tempo. Aí uma desculpa vai entrelaçando a outra, juntando a outra, e é um bolo só, e no final das contas, desculpas e meras desculpas. Para de dar desculpas. Quem nunca falou aqui, irmãos, é muito tarde agora. Não dá para fazer tal coisa. Eu não consigo, Senhor. Não dá, já é tarde. Você consegue perceber que as pessoas que mais avançam e têm vitórias em suas vidas são as pessoas que mais se dispõem. Aqui a gente vê uma semana de oração, pessoas que vêm direto do trabalho e vêm e dobram o joelho no chão para orar, cansados, uns até dormem, pela misericórdia. Mas vem, não deixa de vir. Mas em uma contrapartida, eu faço depois. Eu dedico esse tempo depois. Meras desculpas e desculpas e desculpas. Um outro ponto aqui, é muito tarde agora, né? Comentei. A 7ª, não é culpa minha. Veio uma situação, não, isso aqui não foi eu que aconteceu comigo, não sou culpado de nada disso. Fala com fulano ou cicrano, Senhor, não tenho nada a ver com isso. Como não lembrar de Adão e Eva no começo, as primeiras desculpas dos seres humanos, Senhor, a mulher que tu me deste, essa errou. A mulher, Deus apresenta a mulher, não, a serpente, né? Para na serpente a bronca e fica ali, morre ali a situação. Não fui eu, não tem nada a ver com isso, não é culpa minha, né? É culpa do outro, e nunca é culpa sua. Para prestar atenção que nunca a gente tem culpa, e sempre o culpado é o outro, e nunca é você? Será que isso, de certa forma, não é uma justificativa falsa, irmãos? E de certa forma a gente tem culpa em alguma coisa? Como saber isso? O resultado da sua vida hoje. Qual o fruto que está sendo gerado por meio de você? O que é que você está vivendo hoje? Talvez identifique que talvez se tem coisa errada é porque eu não sou tão certinho assim. Está tendo alguma coisa errada na minha vida. O outro ponto aqui, o 8º, é muito difícil. Ninguém nunca falou isso. Põe uma prova para as coisas de Deus, para cantar, pregar, tocar, sei lá, um concurso, enfim, para um namoro, um relacionamento é muito difícil. Não dá para fazer. Eu não consigo fazer. Não dá, não tenho condição de fazer, é muito difícil, eu não tenho tempo para fazer. Quem nunca falou que é muito difícil, irmãos? Meras desculpas, irmãos. Para de dar desculpas. Outro ponto aqui, agora não é o momento certo. Vixe, quantas pessoas adiaram coisas e situações porque acharam que não é o momento certo. E o momento certo nunca chegou. E continua aguardando chegar o momento certo. Eu não sei que infeliz é esse momento e quando é que ele vai chegar. Quando vai chegar esse momento que tanta gente adia, procrastinar, enfim, todas essas coisas. Quando vai chegar esse momento certo que nunca acontece? Desculpas e meras desculpas, irmãos. Para de dar desculpas. Estou com muito medo. Quem nunca teve medo de encarar um desafio? Deus chamando a gente para fazer algo e a gente com medo de assumir tal coisa, tal compromisso, tal responsabilidade, tal demanda, de se entregar à vontade que Ele tem. Estou com muito medo. E eu listei essas 10, irmãos. Mas você consegue perceber que a gente se vê nisso? E eu pergunto a você aqui, qual é a sua desculpa hoje? Para pensar um pouquinho. Em relação às coisas de Deus, qual que é a sua desculpa hoje? Desculpa para não se batizar, desculpa para não servir, desculpa para não engajar no reino, para não dar um passo de fé, para não crescer, desculpa de não colocar os dons em serviço, desculpa nos relacionamentos, desculpa na área espiritual, desculpa nas áreas físicas, desculpas e desculpas e desculpas e desculpas e nunca para de desculpas. Será, irmãos, que nós não temos nenhuma desculpa para apresentar diante de Deus? Será que a gente está tão bom assim? E as desculpas estão ausentes de nós? E é com isso que eu quero falar com os irmãos aqui a respeito de Moisés, irmãos. Será que Moisés apresentou alguma desculpa a Deus diante do seu chamado?
Uma pequena reflexão aqui sobre a vida de Moisés. Moisés é aquele criado com os pais israelitas, né? Faraó fica, você pode ler o livro a partir de Êxodo capítulo 1. Faraó fica atribulado e ali mata um monte de criança, principalmente os homens, as mulheres eles deixavam ali no decorrer servir mesmo e tal. E foi livrado ali, né? Criaram ali por um tempo entre os pais, né? E ao nascer, a gente percebe ali, vai lá entre as águas, né? Por isso que é retirado das águas o nome aí. Moisés, e ali a filha de Faraó pega a criança, o adota, vamos dizer assim. Ele é criado dentro de um palácio, dentro de um reinado. A gente sabe um pouquinho da história. Eles passam cerca de 40 anos, Moisés, dentro ali, aprendendo sobre a educação egípcia, todas as questões que envolvem ali o reino egípcio, né? E o povo de Deus lá escravo. Moisés, ele mata um egípcio, a gente conta aí no capítulo 2, e ali ele sai do Egito e corre sai sem sentido, sem nada, e vai para em Midian. Tem uma situação que aproxima ali da casa do seu sogro, né? E em relação às filhas dele, e aí casa com uma das abençoadas ali, Zípora, tem filhos, cuida do rebanho do seu sogro, Jetro, é o que está aí no capítulo 3, e aí ele passa mais 40 anos nisso. Sendo que 40, ou seja, cerca de 80 anos, irmãos, Deus apresenta a Moisés, é o que está aí, a sarça ardente. Ele sai com o rebanho de Deus, e ele chega e de repente encontra uma sarça queimando em fogo, e o fogo não consumia, né, aquela árvore ali. Ele acha impressionante, e Deus chama a sua atenção para falar com ele. E Deus se apresenta a ele da seguinte forma: Moisés, está aí no versículo, se nós olharmos aqui, está aqui a partir do versículo 6. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus não se apresenta ainda como Deus dele. Moisés estava acabando de ter um relacionamento presencial, real com Deus, né? Não foi criado no contexto egípcio ali e tal. Mas agora Deus se apresenta a Moisés, mesmo com uma identidade, algo dentro de si em relação ao povo de Israel, da aliança, do chamado. Mas Deus se apresenta: eu não sou o seu Deus, está apresentando como eu sou o Deus do seu pai. Sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, a aliança que foi feita. E Deus começa a se revelar e a falar. A gente sabe, ele apresenta a partir do versículo 7, olha, tenho visto a opressão do meu povo. E tem um fator interessante aqui no versículo 8 que diz assim: por isso eu desci para livrá-lo das mãos do Egito. Irmãos, novamente, um Deus que desce. Lembra que eu preguei sobre Sodoma e Gomorra, sobre a torre lá, né, de Babel? Um Deus que desceu na terra, um Deus que manifestou sua presença na terra para abençoar os seus. Um Deus que desci para livrá-lo das mãos do Egito e tirá-los para uma terra boa, que vasta, que mana leite e mel. E aí o Senhor ouviu o clamor e ele chama Moisés nessa conversa e diz assim: vá, pois agora eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Esse foi um chamado de Moisés, libertar o povo. Irmãos, Moisés ele morre entre os 40 anos peregrinando no deserto, ele morre com 120 anos. As portas, né, da Canaã ali, né, da Canaã, mas ele não entra em Canaã, mas das portas. Dali assume o próprio Josué e dá continuidade na conquista da terra de Canaã. Mas Moisés morre com 120 anos ali e encerra ali seus dias e cumpriu ali fielmente o que foi colocado. Sendo que antes disso acontecer, quero compartilhar com os irmãos aqui 5 verdades importantes, irmãos, de forma breve aqui cada uma. Primeiro lugar, irmãos, o que é que nós aprendemos aqui com algumas desculpas de Moisés? Eu queria que você percebesse isso. Primeiro, Êxodo capítulo 3, versículo 11, o texto que eu acabei de ler. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Versículo 12. Deus afirmou: eu estarei com você, esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Irmãos, uma desculpa que, preste atenção se você se identifica com isso. Uma desculpa que Moisés apresentou a Deus, a primeira, incapacidade. Quem sou eu para fazer tamanha coisa? Quem sou eu para ir lá falar aos israelitas e ainda para encarar Faraó? Quem sou eu para fazer tal coisa, Senhor? Quem sou eu? E sabe como é que Deus responde, irmãos? A questão não é quem era Moisés. A questão quem é Deus na vida de Moisés. Você consegue perceber que não é o que nós fazemos, é o que Ele faz por meio de nós.
Não é o que eu faço, é o que ele faz me usando como instrumento para o que ele quer cumprir. Eu não sou Senhor, irmãos. Você não é Senhor. Você e eu somos servos. Ele que é Senhor. Quando a gente está nele, ele age por meio de nós. Não sou eu que faço nada. Não era Moisés que ia fazer nada. E Moisés traz uma responsabilidade para si que ele seria incapaz de fazer. Ele sozinho, mas não ele com Deus. Ele sozinho, ele declara: quem sou eu para apresentar-me e tirar-me os israelitas do Egito? Ou seja, eu sou incapaz para tamanha função. Mas Deus responde a ele no versículo 12: eu estarei com você. Você consegue perceber isso diante das nossas incapacidades? Deus falando com você isso? Vai, filho. Para de dar desculpa. Estou com você. Para de apresentar que você não tem condições, porque não é você que faz, sou eu que faço. Para de criar desculpas e meras desculpas, como se você fosse fazer algo sem mim. Você sem mim nada podeis fazer. A gente vê isso lá em João 15. Jesus falando que a videira nós somos os ramos e sem mim nada podemos fazer, não podemos dar fruto nenhum. Então para de achar que você vai ser capaz de fazer algo sem a minha presença, sem a minha vida na sua vida, sem eu estar te usando, sem eu estar de alguma maneira brilhantando o caminho. Então não tem como. Irmãos, é Deus que faz por meio de nós, não é a nossa capacidade. Jesus ele falou assim: olha, quando vocês forem levados nos governantes e foram questionados, julgados, quem usará vocês não é vocês, vocês falarão por vocês. O Espírito Santo vai falar por vocês diante das autoridades. Irmãos, um Deus que nos usa, você não é capaz de fazer algo por si só. Você consegue perceber isso, irmãos? Quem sou eu para me apresentar e tirar os israelitas do Egito? Irmãos, nós somos servos, Ele que é Senhor. Alguma vez já aconteceu isso na sua vida? De você achar que você é incapaz de alguma coisa? A gente passa pela fase, né? A psicologia apresenta lá alguns abençoados teóricos aí, as fases da infância, a cada 3 anos, alguns teóricos mudam, 6 anos, 9 e tal, alguns 12 vem outra fase e tal. Quando cada degrau a gente vai caminhando, a gente tem as inseguranças, as incertezas das coisas. Que faculdade faz, que curso faz, estou pensando em voltar, estou pensando em fazer, será que eu consigo? Será que eu posso? Quando a gente pensa no reino de Deus, a gente começa, uma pessoa acabou de ser batizada, mas será que eu consigo fazer tal coisa junto à igreja? Será que eu sou capaz de fazer tamanha coisa? De repente você encara uma pessoa que a primeira vez ministrou uma palavra, ou a primeira vez orou por alguém assim. No sábado passado nós estávamos em frente à UPA, e a gente ali, eu pensando, algumas pessoas vendo, e ali algumas pessoas orando e tal. Talvez você nunca orou, teve um desafio tão grande como esse. Talvez de orar por alguém na rua, pessoas vulneráveis, estão passando por dificuldades. Ou seja, irmãos, não é você que faz. Para de apresentar desculpa, não é você. Não é você que faz. Algumas pessoas disseram: pastor, acho interessante o senhor se movendo para lá, para cá e ali. Meu irmão, não sou eu. Deus, não sou eu que me movo por mim mesmo. Nesse sentido, a gente é dirigido por Deus. A gente vai lá e dá uma palavra pela autoridade de Deus. Então para de apresentar desculpa que você não é capaz. É o Senhor quem te capacita. Estava falando para um casal aí abençoado, aí, relacionamento. Eu digo: meu irmão, define o que você quer. Define o que você quer. Quando você definir o que você quer, então no caminho vai ter preparação. Não vai preparar para depois decidir. Não, isso não existe, irmãos. A gente se entrega a Deus num relacionamento e diz: Senhor, sim, eu quero o Senhor e me entrega a minha vida. Quando você disser sim, é a tua decisão, a tua entrega dali vai vir preparar o caminho para isso, pelas etapas que você vai passar. Não fica querendo preparar nada para depois tomar uma decisão. Então você não tomou decisão nenhuma. Primeiro vem a nossa entrega e depois Deus faz por meio de nós. Você entende isso? Amém, irmãos? Para de demonstrar e trazer desculpa. Quem capacita nós é o Senhor. Segunda desculpa de Moisés, irmão. Segunda pergunta de Moisés. Está no versículo 13. Qual que é a outra desculpa que Moisés apresenta? Versículo 13 e 14. Diz assim: Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Aí o Senhor responde a Moisés, versículo 14: eu sou o que sou, e isto que você dirá aos israelitas: o eu sou me enviou a vocês. Irmãos,
Uma segunda desculpa que eu consigo perceber aqui é uma insegurança. Porque Moisés recebe a carga de libertar o povo. O Senhor acaba de falar com ele na sarça ardendo, apresentando alguns sinais ali, né, milagrosos, maravilhosos. E ali, Moisés recebe a ordem de vai lá tirar o povo. Aí Moisés se demonstra que não tem capacidade. Mas sou eu que te capacito, eu vou estar com você. Aí Moisés pergunta a Deus, tá, mas quando eu chegar lá, você consegue perceber que fica querendo e começa a apresentar algumas coisas para dizer assim, não vai dar certo esse negócio. Usa outro. Aí acabou de resolver a incapacidade, sou eu, vou estar com você. Aí Moisés apresenta outra pergunta. A pessoa quando está perguntando demais, irmão, muita coisa, é porque tem algo esquisito. Não é porque está querendo entender e tal, simplesmente não. Tem alguma coisa ali no seu coração. Aí ele pergunta, não, chega lá, eu vou dizer o quê? O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês e eles me perguntaram, tá, qual que é o nome dele, irmãos? O nome está ligado à autoridade. O nome da pessoa está ligado quem a pessoa é. Antigamente os deuses, ali você vai perceber as divindades, né, no mundo antigo, no Antigo Testamento e tal. Você vai ver que para cada deus ou para cada divindade tem um nome que traz ali um caráter, uma característica daquele Deus. E quando a gente olha ali, o nome de Deus, saber quem ele é, representa a sua autoridade, o seu senhorio, o seu domínio. Então Moisés está querendo dizer o quê? Se eu chego lá, apresento qualquer coisa, isso não vai cair, isso não vai dar certo. O povo não vai acreditar, o povo está há anos na escravidão no Egito. E eu chego lá e digo, olha, Deus dos seus antepassados, ele me enviou para libertar vocês. Que conversa é essa? A gente está aqui há anos, isso nunca aconteceu. O pessoal nem tinha esperança, desacreditado, clamou a Deus para ser libertado, Deus ia preparar Moisés. O pessoal não ia, então, Senhor, qual o nome? Eles vão perguntar, o que é que eu vou dizer? Ou seja, irmãos, algo seguro. Moisés estava querendo afinar o máximo ali para poder fazer algo mais convicto da coisa. Mesma coisa como um de nós, algo humano. Aí Deus diz, eu sou o que sou, irmãos. Eu sou. A tradução melhor seria aí, eu serei o que serei, até num aspecto futuro. E quando a gente olha isso, irmãos, Deus está falando assim, é isso que você vai dizer aos israelitas, o eu sou, ou serei o que serei, o eu sou o que sou, diga isso aos israelitas, esse é meu nome, essa é a minha autoridade, esse é meu senhorio, esse é meu domínio, esse é meu poder, então diga isso a eles. Moisés agora se sente mais seguro, irmãos, porque o nome de Deus, a gente vai ver vários títulos para isso, né, em relação para chamar ao Senhor. Mas aqui ele se sente um pouco mais seguro, porque ele está entendendo para onde Deus está querendo levar e as condições que está levando, né, para que ele possa abordar ali uma missão, cumprir uma missão segura. Então, insegurança, irmãos, é uma característica que todos nós temos. Você tem medo de pisar em uma coisa que você desconhece. Você tem medo de fazer grandes desafios, de ir para um lado, para o outro, ou mudar de cidade, mudar. Sendo quando isso acontece, a gente perde de viver, isso bloqueia a gente de passar por uma experiência ainda maior, melhor. Tem pessoas, irmãos, que não vai sair do lugar. Eu fui uma pessoa criada, fui criado, né, num contexto que eu pensei que nunca ia sair da casa ali do bairro dos meus pais, o bairro simples, tranquilo, né? Depois que eu casei, comecei a andar, a viajar e tal, e hoje eu estou aqui desprendido, né? Vim de Maceió, Alagoas, estou aqui. E tem pessoas que não é capaz de experimentar algo novo, né? Porque tem a insegurança do que você pensa que não tem condição de fazer, mas se Deus está chamando para fazer e querendo te levar para alguma coisa, para alguma missão, irmãos, não tenha medo, porque o nome dele é Eu Sou. É Yahvé. O nome dele é Deus conosco. Em você mesmo eu não confio não, mas em Deus, por meio de você, eu confio. Algumas pessoas que tentaram, mudaram, quebraram a cara, caíram, erraram, pecaram, voltaram e por aí vai. Algumas pessoas que aconteceram isso, irmãos, elas falavam para mim, pastor, eu não acredito mais em mim. Eu digo, eu também não acredito em você. Elas esperavam dizer, eu acredito, pastor. Nossa, pastor, eu digo, eu não acredito. Você nem acredita em você, eu vou acreditar em você. Mas eu acredito num Deus que pode fazer por meio de você, através de você ou em você. Eu acredito porque Ele fez isso em mim. Quando a gente está desacreditado, irmãos, e Deus entra em essência, se apresenta, irmãos, a gente tem que acreditar porque Ele pode o que eu e você não podemos. Ele é capaz, Ele pode. Uma palavra dele pode mudar nossa história, nossa vida. A palavra dele de Moisés, pensa, irmãos, um negócio queimando no deserto.
Sem consumir, o homem recebe um chamado desse que vai mudar plenamente a sua vida. Vai deixar de pastorear a ovelha, né, um fugitivo, para revolucionar ali o povo de Israel. Um povo independente, um povo que ia voltar para Deus ali, ter uma continuidade de vida, apesar que muitas dificuldades houveram no caminho. Mas para conquistar uma terra, irmãos, uma pessoa para milhares de pessoas. Para um chamado, um propósito maior. Qual o problema, irmãos? A gente se sente inseguro, a gente acha que isso não vai acontecer com a gente, foi só com Moisés. Eu nunca pensei que eu ia parar aqui em Brasília e principalmente estar aqui em São Sebastião, que eu nem sabia que isso existia, irmãos. Não conhecia ninguém, não tinha nada, não tenho amigos aqui, parentes, não tinha nada. Tinha noção, e eu vim parar aqui e eu louvo a Deus por estar aqui. A gente não tem noção do que pode ser ainda maior que Deus pode nos levar. Agora, como ir para dar um passo ainda maior? Eu ainda penso que Deus vai me levar para algum lugar ainda maior, irmãos. Para algum lugar ainda maior, falando no sentido de missão, não aspecto do lugar físico. Uma missão ainda maior. Mas se eu sou preso nisso que eu estou vivendo hoje, eu nunca vou poder desfrutar do que Moisés, por exemplo, desfrutou. Apresentar dificuldades pode até apresentar, irmãos. Mas você perder a oportunidade, né, é uma coisa que eu posso dizer aqui. Irmãos, o fracasso, ele se dá diante de uma desistência. Você nunca vai saber o que vai acontecer no amanhã se você desiste das coisas que você poderia encarar e enfrentar. Porque talvez no caminho você poderia encontrar uma solução que você não está pensando hoje. Aí é mais fácil desistir pela insegurança ou pela incapacidade, por exemplo, do que você encarar alguma coisa que você teria a oportunidade de desfrutar. De ter uma experiência que você nunca teve na sua vida, por exemplo, como eu tenho aqui hoje. Que pela graça de Deus, Deus me moveu para poder estar aqui, pura misericórdia e graça, mas insegurança houve, pensamento de incapacidade houve, que sem imaginar que desculpa aconteceu na minha cabeça. Mas em nome de Jesus, irmãos, para de dar desculpas, para de apresentar desculpa, para de apresentar que não tem, quem é, não é o seu nome, não é Moisés, não é o seu nome, mas é Deus, é Ele agindo por meio de você. Amém, irmãos? Terceiro lugar, irmãos, uma terceira pergunta de Moisés, eu quero compartilhar com os irmãos, e uma terceira desculpa, né, vamos dizer assim, é o medo, irmãos. Êxodo capítulo 4, versículo 1, vai dizer assim, Moisés respondeu, mais uma pergunta, a terceira pergunta de Moisés. Olha que o discurso está ficando longo de Deus com Moisés, já 2 capítulos, 3 e o 4, Deus falando com Moisés e Moisés perguntando um monte de coisa. Encontramos aqui pelo menos 5 perguntas, essa é a terceira pergunta. Diz assim, Êxodo 4, versículo 1. E se eles não acreditarem em mim, e nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não apareceu a você? Então o Senhor lhe perguntou, o que é isso na sua mão? Aí ele, uma vara, responde. Disse o Senhor, jogue-a no chão. Aí o Senhor transforma a vara em serpente, depois pega pela cauda. Depois coloca a mão no peito, a mão dele, quando ele retira, se transforma em lepra. Depois coloca de novo. A mão volta no tom, na naturalidade da sua pele normal. E mesmo se esse povo não ouvir através desses milagres, resumindo aqui, esse capítulo 4, até uma parte aí do versículo 10, 9, 8. E se eles não te ouvir, pega um pouco da água do Nilo, retira, joga ao chão e coloca ali, e ali eu vou fazer um milagre. A água vai se transformar em sangue, aí eles vão te ouvir. Irmãos, no versículo 1 do capítulo 4, se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, o que é que eu vou dizer? Como se eles disserem que o Senhor não apareceu a mim? O Senhor responde, o que é isso? O Senhor responde fazendo ação, milagre. Sabe o que me chama a atenção, irmãos? Que eu estava pesquisando isso, Moisés ele falou cerca de 20 palavras hebraicas para falar com o Senhor, que são muito eloquentes. E mesmo assim, uma pessoa que tem uma eloquência, que teve um estudo ali numa linguagem egípcia, criado com a cultura e tal, uma potência da época, será que realmente ele era incapaz ou inseguro, ou tem medo de alguma coisa diante de uma força militar egípcia, alguma coisa? Você percebe que ele se considera mesmo e apresenta como uma pessoa criando justificativa, criando desculpa, uma pessoa totalmente com medo da situação, criando meios, perguntas para ver se consegue de alguma maneira não acontecer isso. O chamado que o Senhor tinha para a vida dele. E você percebe, irmãos, ali que o que me parece que não era nem o povo que precisava ver esses sinais, mas primeiro Moisés. Moisés que precisava acreditar em quem era esse Deus, porque até então não tinha menção de relacionamento de Moisés com Deus. Começa a partir de agora.
Então Deus mostra os sinais e primeiro Moisés vê os sinais, porque Deus responde a pergunta de Moisés, se o povo perguntar, e o Senhor não apareceu a vocês, ficarem desacreditados comigo, e o Senhor responde fazendo, coloca a mão no peito, lepra, coloca a vara no chão, né, o cajado no chão, serpente, olha, se pegar água do Nilo, vai transformar em sangue, o Senhor responde em sinais, Moisés, acredita em mim, Moisés, creia em mim, para de dar desculpa, acredita em mim, confia em mim, se lança no que eu estou falando para você. Deus apresenta 3 sinais para ele mostrar ao povo, mas primeiro ele vê. Você consegue perceber isso, irmãos? Moisés primeiro vê os milagres. Ele precisava ver o milagre. Ele precisava ter mais segurança no que ele estava fazendo. Ele precisava. Imagina Moisés não tem nenhum sinal e chega lá, ele vai fazer o sinal na hora. Ele não estaria seguro. Afinal de contas, eu estou me relacionando com esse Deus que foi o Deus dos meus pais. Agora que eu estou conhecendo, agora de uma maneira real, né, contemplando ali, até esconde o rosto, teve medo da presença de Deus. Irmãos, em nome de Jesus, para de apresentar desculpa de medo. Encara as coisas. Enfrenta as coisas. Ora a Deus e assume o que você precisa assumir. Ora a Deus e caminha no que você precisa dentro da vontade de Deus. Caminha sem medo em nome de Jesus. Uma das palavras que mais tem na Bíblia, não temais. Não tenha medo. Não temas. Não temas, não temas. Para cada dia do ano tem mais de 300 vezes. Não temas. Filho, acordou, amanheceu o dia. Não temas. Não temas amanhã, não temas depois da manhã, não temas na semana, não temas no ano, não temas. Para de apresentar desculpa, não tenha medo. O medo é uma desculpa sua hoje, irmãos? Pensa bem sobre isso. A penúltima desculpa, irmãos, aqui, penúltima pergunta de Moisés, está no versículo 10 e 12. 10 ao 12. Moisés diz assim, versículo 10, capítulo 4 de Êxodo. Diz, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, olha a expressão de Moisés, parece um de nós, meu Deus. Ó Senhor, exclamando, nunca tive facilidade para falar. Acontece com você isso? Nem no passado, nem agora. Agora que falaste ao teu servo, né? Não consigo falar bem. Ou seja, é tudo não na fala de Moisés, tudo negativo. É assim com você? Senhor, nunca falei bem antes, nunca falei bem agora, e agora, em outras palavras, que o Senhor está atribuindo isso para a minha vida, agora que eu não falo mesmo nada. Em outras palavras, ele estava dizendo isso, irmãos. Isso é com você? Já apresentou aí o TCC, nem começou às vezes o curso, a gente já fica nervoso. Irmão, pelo amor de Deus, chega lá e faz o trem, manda ver e acabou, não tem o que fazer. Às vezes eu dou risada nos trabalhos da faculdade, eu digo, meu Deus, isso aqui, pelo amor de Deus, isso aqui é uma tremenda bobagem, você fazer isso aqui não é nada. E às vezes mas não era assim lá atrás, irmãos. A gente vai aperfeiçoando, tem gente que passa mal da crise e tal, cai, chama a SAMU, tem uns abençoados lá que pai não vai passar mal, e meu Deus do céu. A gente se sente, irmãos, é a desculpa de Moisés aqui, a habilidade. Nós não sentimos que somos capazes de lidar com a situação que Deus nos chamou. Ele fala que não sabe falar. Alguns teóricos, aí, alguns comentaristas bíblicos falam que ele tinha um problema, né? A gente fala ali, alguns até acrescentam como se fosse gagueira, e eu não gosto de ver por essa ótica. Mas eu vejo que ele se sente incapaz, né? Porque, como eu falei, as falas de Moisés foram falas eloquentes a Deus, foram verbos até para o tempo da época. Era uma capacidade muito grande que ele estava falando com Deus. E aí, inclusive, ele estava falando com Deus, não era qualquer pessoa. Então, ele tinha condição de fala. Mas o que me chama a atenção, irmãos, ele se considera incapaz de ter a habilidade de falar, o persuadir, o faraó, o povo, ele não tem essa habilidade de fala. Mais uma desculpa, para de dar desculpa. E sabe o que o Senhor responde a ele? Observe aí no versículo 12. Aliás, no versículo 11, a resposta de Deus a Moisés diante que ele disse que não sabe falar. Disse o Senhor, versículo 11, quem deu a boca ao homem? Olha como Deus responde a Moisés. Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Aí o 12 vai dizer, agora pois vá
E eu estarei com você. Mais uma vez eu dizendo, eu vou estar com você, Moisés. Não tenha medo. Não se considere incapaz. Não se considere inseguro. Agora então, pois, vá. Eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Irmãos, você consegue perceber isso? Toda hora, todo tempo, para cada questionamento. 4 perguntas eu falei aqui para os irmãos. 4 questionamentos, 4 maneiras de fugir da missão, desculpa ali. E Moisés falando, questionando, e o Senhor dizendo, Moisés, não tenha medo, eu estou com você, Moisés. Agora, pois, sabe a fala de Deus aqui, quando ele, parece que Deus está se cansando de falar com Moisés, sabe? Sabe um pai que está, eu consigo lembrar um pouquinho assim na minha infância, irmãos, não sei se aconteceu com vocês, mas sabe, eu fui criado no Nordeste. Então no Nordeste tem muito aquela vendinha da esquina, que é um apelido de um homem, né? Do Chico, do Zé, do sei lá o quê, da Dona Maria, da Dona Chiquinha, da Dona sei lá o quê. Então o pai e a mãe dizem assim, meu filho, vai lá, de repente dá um valor para você e diz assim, olha, vai lá e compra isso aqui, 1 quilo disso. Aí a gente já não gosta muito de ir, né? Apresenta desculpa, mas eu tô fazendo não sei o quê e tal. Mas vai com raiva, bochechudo, né? A cara desse tamanho, bicudo, como diz no Nordeste. Aí o menino vai lá, era eu. Aí a gente já vai com raiva, né? Aí de repente o pai dá uma recompensa. Mas se você for, o dinheiro que sobrar, você compra um pirulito, um doce para você. Aí você já se anima um pouquinho. Vai bochechudo chupando o pirulito. Aí de repente chega lá na vendinha, mas depois quando você sair de lá, você vai na outra venda e compra outra. Aí já complicou, tá dificultando o caminho. Já tá apresentando desculpa, mas já começa a dificultar. Mas quando você vai, irmãos, e o menino começa a retrucar ali com seu pai, parece igual Deus com Moisés. Mas Senhor, pai, meu filho, simplesmente vai. Faz o que eu peço. Faz o que eu ordeno, só vá, faça. A gente se enrola, irmãos. Você quer ver uma coisa? O culpado das coisas que estão acontecendo bom ou não na nossa vida não é Deus, é nós. As decisões são nossas. Não é Deus que está decidindo nada por nós. O relacionamento quem escolhe é você. O seu trabalho quem escolheu foi você. Quem estudou ou não foi Deus, foi você. Quem está, de repente, bem na fé ou não, Deus quer que você seja uma pessoa aprofundada junto com Ele, mas quem está mais ou menos é eu e você. Então não tem nada a ver com Deus, não é culpa de Deus, né? Somos nós. Deus quer se revelar, mostrar, mas a gente se considera que nós não temos essa habilidade para tais coisas. A gente começa a apresentar desculpa. Para de apresentar desculpa para algo que você vai crescer. Para de fazer isso. Eu me lembro a primeira vez que eu preguei, irmãos, minhas pernas ficou assim, né? Meus cambitinhos aqui, que sou magrinho. E eu, meu Deus do céu, o pastor, tanta gente precisou chamar para pregar, o senhor me chamar eu. Mas eu não sabia que Deus estava querendo me dar um dom de pastoreio que nem eu sabia. Porque pastorear é dom, irmãos. Ele que chama, não se faz pastor. Deus chama pastor e faz pastor conforme a vontade dele. Mas não é uma teologia que forma pastor. E Deus quer me preparar. E eu não entendia. Chama outra pessoa aqui. Eu não tenho condição, não sou capaz de fazer nada disso. Chama outro. Não me chama não. Deixou quieto. Lembra a primeira vez que uma irmã chegou para mim e disse assim, olha, Deus está me mostrando que você vai ser pastor um dia. Aí eu dei risada, lógico, vou quebrar a cabeça com o povo. Meu negócio era se esconder atrás da guitarrazinha que eu tinha lá e ficava lá, tá tudo certo, ninguém mexe comigo, né? Uma vida meio lá, uma vida meio cá, né? Meio mundo, meio igreja, ninguém, tá tudo certo aqui comigo, que é o que mais tem na área da música aí. Pessoal que é mais ou menos, né? Faz só uma aparência ali e falta vida com Deus ali, de fato. Mas não mexe comigo não, mas olha onde Deus me trouxe, irmãos. Para de apresentar desculpa porque vai bloquear você. Você nunca vai saber o que é que tem depois que você disser sim para o que ele tem. Para de apresentar desculpa. Em último lugar, irmãos, a gente falou aqui, incapacidade, uma desculpa, insegurança, outra desculpa, medo, outra desculpa, habilidade foi a que eu falei agora. Agora a última, que é a desistência, irmãos. Desistência. Você já desistiu de alguma coisa na vida? Alguém começou um curso, depois voltou, foi para outro, foi para outro, foi para outro, foi para outro e nunca termina? Alguém começou uma linha de trabalho e diz, eu vou começar aqui, vou terminar aqui. Nem sequer saiu do mesmo, está no mesmo até hoje. Vocês já perceberam, prestaram atenção, irmãos? Eu já falei isso aqui. Eu botei para mim o seguinte, irmãos, coloquei para mim. Eu não passo numa empresa privada mais do que 2, 3 anos, porque se eu não crescer ali, eu caio fora.
Eu coloquei isso para mim. Depois, eu só trabalhei em 3 empresas. Né? Numa área comercial, numa área da saúde, numa clínica. Tudo era administração. E na TV lá, que foi a última, Record, no financeiro. Passar 2, 3 anos. Isso é comigo, mano. Não é regra de fé, não. O princípio não é para mim. Coloquei, se eu não passar 2, 3 anos, melhorar ali, eu caio fora. Porque eu quero desafio. Quando eu fui entendendo as coisas e valorizando para tais coisas, eu quero desafio, eu quero melhorar. Então eu caía fora, irmãos, para buscar o melhor. Agora, quando eu olhava uns abençoados, por exemplo, quando eu cheguei na TV, na Record, tinha um abençoado lá que tinha 14 anos de empresa. Irmãos, buchudinho, cabelinho branco, o óculos já assim, já estava enxergando meio assim, já não estava enxergando direito. Eu disse, eu não quero isso para minha vida aí, não. Na mesmice, aquela rotina, né, pragmática para quem gosta, né, toda vez, todo dia a mesma coisa, né, puxa um relatório, faz não sei o que, faz um borderô, faz negócio de boleto, paga, envia para o banco o arquivo e não sei o que, imprime comprovante. Irmãos, eu não quero isso para mim. Aí Deus foi trabalhando. Se você quer isso para você, meu irmão, amém, passa lá os restos dos teus anos e amém, glória a Deus. Mas que Deus abençoe sua vida, mas eu não quero isso para mim. E o Senhor foi abrilhantando o caminho e fazendo perceber que Ele tinha algo maior para mim, algo melhor para mim. E eu louvo a Deus pelo que o Senhor está fazendo na minha vida. Agora a desistência, irmão, desculpa, outra pergunta de Moisés, está no versículo 13 do capítulo 4 de Êxodo. Olha o que diz. Depois que Deus falou e disse, agora vai, estarei com você, Moisés diz assim, olha que Moisés já responde, meu irmão, Deus vai estar com você ainda está perguntando mais coisa. Isso acontece com a gente. Aí o versículo 13 vai dizer, respondeu-lhe, porém, Moisés, dá até medo do que vem depois. Aí diz assim, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Misericórdia, né, irmãos? Depois de sinal, de lepra, de serpente no chão, vou estar com você. Para as 5 questões, eu estou com você, Moisés. 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 O que é que Moisés precisava mais? Como é que Deus encerra, aliás, como é que Moisés encerra o discurso com Deus, irmãos? Depois que tudo que Deus fez, Moisés diz assim, Senhor, envia outro. É assim com você? Medo, segurança, incapacidade, não tenho habilidade para tal coisa, desisto. É assim com você? Peço que envie outra pessoa. Sabe o que vai acontecer, irmão? Sabe qual foi a resposta de Deus para isso? Versículo 14, Êxodo 4. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, olha a ira de Deus aí chegando. Mas foi em amor, irmãos, aqui, graças ao Pai, a misericórdia. Senão, de repente, Moisés era consumido também. Diz assim, você não tem seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro, né, que vinha no deserto, saiu do Egito para encontrar Moisés. E se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e dirá o que ele deve dizer, e eu estarei com vocês mais uma vez. Quando falar, direi a vocês o que fazer. Deus está mostrando que vai fazer tudo, irmãos, por ele. Eles só vão chegar lá e se entregar, e Deus vai usar, Deus vai falar, Deus vai dirigir eles, dirigir os pensamentos dele, vai usar Arão, tendo misericórdia e apresentando mais uma alternativa. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara com ela, e você fará os sinais milagrosos. Aí Moisés foi. Mas depois de 5 vezes, 5 questionamentos, 5 desculpas. Eu não posso, eu não sei falar. Senhor, envia outra pessoa. Senhor, quem é o Senhor? Eu tenho medo disso. O Senhor tem que me apresentar. Tá aqui que eu vou apresentar esse povo. 5 questões. Eu estou com você, estou com você, estou com você. Ei, irmãos, para de apresentar desculpa. Para de apresentar desculpa. Para de ter medo. Para de demonstrar que você não tem condições. Não estou aqui para levantar você que você é um super crente, que você faz coisa. Pelo contrário, você não faz nada, eu não faço nada. Ele faz. O Senhor faz. Ele é Senhor da sua vida. Ele faz por meio de mim, por meio de você. Nós não fazemos nada. Nada, irmãos. Ele faz por meio de nós. Sabe o que é interessante, irmãos? E eu finalizo aqui. Quando é que você vai parar de apresentar desculpas a Deus? Quando é que você vai parar de apresentar desculpas a Deus? São tantas desculpas, irmãos. Tantas desculpas. Apresento desculpa por causa de questões físicas. Eu não posso. Questões espirituais, eu não tenho condições.
pedindo desculpa porque eu tenho um relacionamento, porque eu tenho uma casa. Irmãos, eu congregava, para mim congregar, quando eu morei com a minha esposa, né, numa casa, eu tenho que pegar 2 ônibus. Às vezes eu passava 1h30 para congregar, só no ônibus. 1h30. Às vezes eu ia meio chateado, porque às vezes voltava tarde e tal, ficava meio atribulado. Mas eu ia, não perdia um culto. Culto lá tinha culto quinta, sábado e domingo. Eu não perdia uma atividade da igreja. Uma vez já contei um testemunho dos irmãos, mostrei uma foto. Eu ficava sonhando, irmãos. Eu ficava dizendo assim, um dia eu ainda vou ter... Lá eu chamava de jeguinho, é aquele Fiatzinho Uno vermelho, ano 94, ainda mais com GNV, com gás. Bichinho devagarzinho, uma vez botei 8 pessoas nele, o bichinho chega a abrir os pneus, né? O Fiat Uno, ele abre os pneus de trás assim, quando você bota umas 3, imagina 8. Eu ficava olhando do pão no dia, ainda vou ter um jeguinho desse, para ir com a mulher para a igreja. Parei de apresentar desculpas a Deus e me entreguei, irmãos. Hoje de jeguinho já tem uma égua boa ali embaixo, graças a Deus. Bênção de Deus, valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Graças a Deus. Mas eu queria que você entendesse isso, meu irmão. Enquanto você apresentar desculpa, você não vai entender o que tem depois que você disser sim. Nunca vai entender. Enquanto apresentar desculpa, você nunca vai entender, meu irmão. Quer que você concorde ou queira ou não. Se Moisés não fosse, mesmo questionando, ele não saberia o que era libertar um povo, a experiência que ele teve, ver uma terra de Canaã que ele nunca viu, igual Deus estava com ele. Eu queria que você entendesse em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos. Não deixa a desculpa reinar no seu coração. Arranca essa desculpa em nome de Jesus. Para de dar desculpa. Na área profissional, posso dizer a você, você está no melhor lugar do Brasil, irmãos. Aqui é uma Canaã que mana leite e mel, se você souber aproveitar. Eu vim para cá, o pessoal falava, vixe, vai para Brasília, a igreja lá, só a misericórdia. O lugar, a política, aí a gente encontra algumas pessoas, e aí o pessoal rouba mesmo lá, tal, os ladrões, não sei o que e tal. Eu digo, meu irmão, se Deus me trouxe aqui, vai ser o melhor lugar do mundo para mim. Irmãos, não é que é? Pergunta se eu quero voltar para Maceió. Me diz, pergunta se eu quero voltar para Maceió, irmãos. Não quero, irmãos. Que aqui tem sido uma Canaã para mim, porque Deus está presente. Deus que chamou, irmãos. Deus que está conduzindo, irmão. Cada vez mais, Deus realizando coisas por meio de mim e por meio de você também, não tenho dúvida disso. Agora para de reclamar, é a minha casa, é o alimento, é não sei o que, é o meu trabalho. Meu irmão, mova-se. Você tem que se mover, fazer o que precisa. Vou contar um segredo dos irmãos. Não sei se isso assim é com você, mas no período que mais eu precisava de respostas para a minha vida, irmãos, foi o período que eu busquei mais a Deus intensamente. Onde tinha movimento, seja de qualquer igreja, eu estava junto. Queria saber, porque, por exemplo, se a minha não tinha, eu corria para outra que tinha. Às vezes tinha um carro de som com uma caixazinha velha, o pessoal com a guitarrazinha cantando, nós abrimos este culto. Eu digo, vou ficar na porta, eu quero ouvir a palavra. Meu irmão, vigília, lá o pessoal chamava na Assembleia de Deus, por exemplo, jardim de oração. Não tinha atividade, corria. Mas foram um dos momentos que mais Deus falou comigo e eu tive uma experiência tão diferente, irmãos. Às vezes eu sinto falta dessas coisas, do tempo que a gente acaba arrumando as demandas, os compromissos, e eu queria me dedicar mais a isso. Queria ter mais tempo para isso. Foi um dos momentos que mais parece que a sarça estava ardendo, queimando para a minha frente, irmãos. Vigília, oração, que você imaginar, visita e tal, aquela busca, aquele momento constante, às vezes poucas pessoas, às vezes muitas pessoas. Para de dar desculpa para o que Deus está querendo te levar, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Para de apresentar desculpa, vai lá, desce a casa do oleiro e vê o que Deus tem, vale a pena, meu irmão. Vale a pena em nome de Jesus. Vale a pena em nome de Jesus. Eu queria que você ficasse em pé, irmão, se você quiser. E eu queria que você pensasse sobre isso. Vocês têm noção de quantas pessoas estão doentes, por exemplo, emocionalmente, fisicamente, mas são pessoas que não se entregaram, irmãos, às situações e continuam lutando.
Estava vendo um vídeo essa semana, ia trazer, acabou não dando. Mas eu estava vendo um vídeo de um cara que tinha problemas nervosos, né? Neurônios, neurais, entre os neurônios. Eu estava vendo um cara na academia, num vídeo, um cara falando, né? Dando uma lição de moral em cima do vídeo. O cara todo troncho assim, irmãos, andando todo tal e incapaz, irmãos, aos olhos físicos incapaz. E ele ia lá, pegava aqueles trenzão assim de ferro, jogava lá e botava na máquina e tá. Tem um monte de gente aqui aí pra faculdade, né? Tá na benção aí. E colocava. De cara, seria impossível. Esse cara era pra estar numa cama dizendo assim: eu não tenho condição de fazer nada na minha vida. Mas esse cara tava indo lá e dando um exemplo, um testemunho de disposição, de atitude, sem apresentar desculpa para o que ele precisava fazer. Não sei sobre orientação médica ou pessoal, mas ele precisava fazer isso. Mas a gente apresenta desculpa para tudo, irmãos. Para ler a Bíblia, estou cansado. Para orar, estou cansado. Para assumir grandes decisões, continua imaturo, menino, criança. Tem um monte de cristão mimado na igreja, irmão. Você não pode apresentar uma verdade. Tem medo, vergonha. É porque tem desculpa para tudo, irmãos. Desculpa para tudo. Tem desculpa para as coisas pessoais que não alcançaram, que não conseguiram. Tem desculpa que você imaginar, tem desculpa, irmãos. É impressionante como você tem um baú cheio de desculpa e você ficar tirando para cada situação. Apresente, deixa eu ver aqui qual é que eu vou abrir agora. Ah, falou o quê aí? Deixa eu pegar uma desculpa. Tá lá no fundinho aqui, peraí. Toma aqui, a desculpa é essa, para tal coisa. Irmão, para de dar desculpa. Encara o que Deus tem para você, em nome de Jesus. Se entrega ao que Deus tem para você. Confia no que Deus tem para você. Em nome de Jesus. Cumpra a missão que o Senhor tem para a sua vida, o propósito que o Senhor tem para a sua vida. O das pessoas deram errado, o problema é delas. Você tem que se preocupar com o que é seu. Ficar olhando e preocupado com as coisas dos outros. Preocupa com as coisas que envolvem você, meu irmão. Concentra teus esforços em você. Concentra as energias que você tem em você, sua disposição em você e faz o que precisa. Às vezes tem pessoas que estão olhando as coisas dos outros e não conseguem ver a sua. Olha para a sua, vê a sua, encara a sua e resolve a sua. Não fica preocupado com fulano, cicrano, beltrano, não, resolve a sua. Para de dar desculpa, irmãos. Para de considerar incapaz, ter medo, não ter habilidade, inseguro. Para de desistir, irmãos. Desistência é fracasso. Desistência não tem a ver com as coisas de Deus. Quem desiste das coisas é fracassado, irmãos. Do que Deus tem, parou. Negligenciou seu chamado, sua fé, sua convicção. Que você possa entender isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para de dar desculpa, irmãos. Eu cheguei em Brasília, irmãos, pastorear uma igreja, Planaltina. Comecei a pastorear a igreja lá, os cuidados do pastor Pedro, de Sobradinho, que foi até chamado de missionário no começo. Depois de um tempo, assumi a igreja de Planaltina do Goiás. Aquilo já era difícil para mim, assumi outra. Planaltina DF para o Goiás, semanalmente. Depois entra aqui São Sebastião, mais uma igreja. Vinha de Planaltina DF, 2 horas dentro do carro. Tinha hora que tinha que colocar uma meia, os pés para cima, que as minhas pernas não aguentavam mais tanto ficar em carro e sentado conversando com pessoas. Aí depois vem um Ministério Jovem Regional, mais uma demanda. Meu Deus, eu vou dar conta de tudo isso. Depois veio uma Secretaria Regional da Convenção, mais uma coisa. Eu percebi, irmãos, que para cada item, cada caminho, que o Senhor me apresentou e precisava de mim, que o Senhor queria fazer algo por meio de mim, eu percebi do quanto aqueles lugares, ou as pessoas, ou algumas coisas foram acontecendo e mudaram muita coisa. Pelo que o Senhor fez. Não foi o que eu fiz, não, mas que o Senhor fez. E aqui é testemunha disso. Mas eu me entreguei, irmãos. Tinha hora que eu estava só um caco. Estava cansado, exausto, me entreguei. Hoje voltei uma igreja só aqui em São Sebastião. Mas as experiências que eu passei, irmãos, nada se compara. Em cada lugar eu faria tudo de novo, se for preciso. Deus conhece meu coração. Comecei a fazer uma pós-graduação no aconselhamento de psicologia pastoral tem um mês. Era um
9 disciplinas, inclusive até Libras. Faltam só 4 para mim concluir. Eu digo, eu quero terminar nesse intervalo que eu estou da faculdade aí terminando. Esse semestre peguei 2 disciplinas do 9º semestre, além da minha grade normal. Peguei uma do 8º e peguei uma do 7º. Eu digo, ano que vem eu quero quase não ir para a faculdade, eu já terminar por ali mesmo. Às vezes uma luta, irmãos. Essa semana, para os irmãos terem uma ideia, foi marmita a semana toda. Deu nem para fazer comida em casa. Ela está enjoando do tempero da marmita da irmã lá. Ô, Senhor, tem misericórdia. Tempo, irmãos, a mulher trabalhando, eu também, menina em casa, 2 crianças, a outra, processo de desmamar, um cansaço, uma situação. Teve quinta-feira, eu saí, peguei um tênisinho, coloquei uma bermuda, fui lá no Aldiberto, troquei uma figurinha com ele rapidinho, fui lá até o posto Shell a pé, digo, Senhor, vamos bater um papo aqui nós dois, que eu estou cansado, Senhor. Vai vir uma demanda aí de aconselhamento, psicologia, atender pessoas, eu preciso conversar mais com o Senhor, ter esse momento com o Senhor. Passei, eu fui até o posto Shell e voltei, irmãos, eu me senti tão bem, irmãos. Foi um momento da minha sarça ardendo. Aí fui na quinta, fui na sexta, eu digo, Senhor, que bom voltar a fazer isso. Eu queria que você entendesse, meu irmão, que enquanto você não parar de dar desculpa, você não vai conseguir entender qual é o próximo degrau e o que você vai viver nesse próximo degrau. E as experiências que você vai ter até chegar numa linha que Deus está te levando. E você olhar para trás e perceber, meu Deus, eu passei por tudo isso. Mas porque o Senhor foi com você. Eu queria que você entendesse isso em nome de Jesus. Algumas pessoas olham para mim e dizem, pastor, eu não sei como é que o Senhor dá conta. Pura graça e misericórdia de Deus, irmãos. Pura graça e misericórdia de Deus. Nada do que eu faço, tudo que Ele faz por meio de nós. Para de dar desculpa, irmãos. Para de dar desculpa para a missão, para a igreja, para a fé. De congregar, de ler a Bíblia, de jejuar, de ajudar na igreja, de servir ao Senhor. Para de dar desculpa. Das decisões que você precisa tomar, assumir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero orar com você agradecendo a Deus, Senhor. Obrigado por essa palavra ministrada, Senhor, aos nossos corações nessa noite. Não nos deixe esquecer, Senhor, dessa palavra. Retira de nós todas as desculpas, Senhor. Em nome de Jesus, eu sei que nós somos humanos, nós somos imperfeitos, Senhor. Moisés apresentou 5 questões ao Senhor. E o Senhor respondeu todas elas. Que o Senhor nos ajude em meus nossos questionamentos, Senhor. Que o Senhor seja a nossa resposta. Para o dilema do nosso coração, para nossas fraquezas, nossas dificuldades, nossas indecisões. Mas reina sobre nós, Senhor. Senhor, eu não posso, eu estou com você. Nos ajuda a entender isso. Senhor, eu não consigo, não sei falar, eu estou com você. O Senhor sempre vai promover meios, alternativas, possibilidades. Porque o Senhor é Deus, é o eu sou. Para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Para que teu nome seja conhecido na terra, os milagres, as maravilhas que o Senhor fará por meio de nós. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Nos dá uma semana abençoada na tua presença. Que o Senhor continue reinando nos nossos corações, para a glória de Cristo. E nos ajuda, Senhor, diariamente, em tudo que nós vamos fazer. Que nós possamos honrar o Senhor e viver o melhor que o Senhor tem para nós aqui na terra. Mas ainda mais daquilo que nossos olhos ainda não contemplaram, Senhor. A morada eterna, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja na sua vida, meu irmão, na sua mente, no seu coração, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.